Olá, eu sou o Bruno Vicente e está começando mais um Não Dá Para Falar com Você. Esse espaço de bateção de ideia e quebração de cabeça aqui da Eu Quero Eu Crio, onde a gente se encontra para olhar mais para a gente, se questionar e assim se conhecer melhor, porque a gente acredita que é dessa forma que a gente consegue viver uma vida mais feliz e mais satisfeita. Para isso, estou muito bem acompanhado dessa galera do Eu Quero Eu Crio. Então estamos com a bela Paula Seara, que sabe tudo de autoconhecimento, e o nossa enciclopédia, Wesley Damasceno, que manja demais de neurociência afetiva. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo certo. Que bom, estou mais uma vez muito feliz de estar com vocês. Vejo a alegria de vocês também em estar comigo. Realmente. A gente fica feliz? Desde o início, só com a minha presença. Como quem está ouvindo a gente. Obrigado, pessoal. Valeu por mais essas estrelinhas, comentários, curtidas e esse sempre novo convite de me ouvir por aqui. Obrigado, tá bom? É por isso que eu venho. E para o nosso bate-papo, quebração de cabeça de hoje, o tema é Desejo e Culpa, a dupla mais famosa do mundo inteiro. Gente, como assim? Que é essa relação entre eu querer algo e isso vir acompanhado de culpa? Quando isso acontece? Quando eu acho que eu não devia querer aquilo que eu quero. Eu gosto que a gente já responde na lata do que se trata, porque para quem ficou satisfeito já pode... Já pode ir embora. Já resolvi só aqui. Já resolvi curte lá, compartilha e segue a vida. É assim que a gente já começa, gente. Para você que, enfim, já queria a resposta eu, por direta. exemplo, estou satisfeita e estou saindo. Isso. Que mais? Não, eu tô nessa daí. Vou passar com a enciclopédia aqui. Veja, não acho que existam separadas as duas coisas, até porque o desejo que vem como um impulso, ele precisa de algo que vá lubrificá-lo, ele precisa de algo que vá trazer um certo frisson. E na nossa sociedade ocidental cristã, judaico-cristã, com essa cultura da culpa, a culpa funciona muito bem, porque ela faz com que o desejo, vocês vão entender, mas que o desejo fica punhetado ali, sabe? Você fica punhetando o desejo. Eu traria a frase, a culpa faz com que o desejo seja mais desejado. Ele também, sim. Ele vai potencializar. Dá corpo para esse desejo, ele aumenta o valor. Sim, mas além do... Eu tenho minhas dúvidas se ele aumenta ou se veja, quanto resultado ele vai aumentar mesmo. Mas o processo fica essa coisa do... Por isso que eu falo desse movimento do vai e não vai. Não vai, mas a culpa torna o desejo ainda mais desejante, né? Dá mais vontade de desejar aquilo. É aquela história, não pode fazer isso. Você pode tudo, você vai ficar nessa sala e você pode tudo. Você só não pode mexer no livro de capa verde. Acabou. A pessoa sai, você só tem vontade de mexer no livro de capa verde. O desejo e a culpa, tá vendo? Não podia. É proibido. Logo agora eu desejo muito, quase de maneira irresistível. E a culpa vem por consequência de achar que desejar aquilo é errado. Sabe aquela coisa que pode desejar, beleza. Agora, se é errado ou se é pecado, parece que desejar aquilo vem com a culpa junto, mas ter vontade daquilo fica mais gostoso? Eu acho que potencializa, entende? Eu acho que a culpa traz esse lugar de potencializar esse negócio todo. Mas eu acho que ela já caminha junto. Eu acho que o desejo e culpa é quase que... Eu acho que a culpa é o reverso do desejo. Entende? Eu tenho um desejo, algo aqui que me movimenta. E qual é o outro extremo? Tudo é feito de extremos. Qual é o outro lado? Qual é a outra face disso aqui? Bem junto. A culpa. Então, assim, não haverá desejo que não tem culpa. Nunca haverá um desejo que, ele é livre para eu ir lá buscar. Não, sempre vai se esbarrar em alguma coisa que eu vou me questionar se deve, se pode, se funciona, se vai dar certo, se é legítimo, se não magoa ninguém. E percebe, eu estou trazendo vários institutos porque esses são os nomes que a gente vai dando para culpa. Mas é sempre culpa.
Mas a gente lê como outra coisa. Mas pra mim é isso. A culpa é o reverso. É a outra face da moeda do desejo. E é interessante porque a gente consegue chegar no desejo observando a culpa e vice-versa. E observando o desejo, perceber aquilo que causa a culpa. Eu falo isso que acabei de lembrar de um caso onde a pessoa era movida pela culpa, né? E aí, naquele primeiro momento do desenvolvimento, é sempre muito custoso, né? Porque tudo leva para a culpa e logo você percebe o ganho que se tem ali com essa culpa, porque é exatamente essa culpa que me leva a fazer o que eu faço. Que louco, porque no primeiro momento, quando eu ouvi desejo de culpa, me pareceu que era errado você ter culpa, sabe? Isso então, mas se você inverter a pergunta, o errado vai ser ter desejo. Pois é. E o que eu estou entendendo agora é que ter culpa é bom pro desejo. É isso. E ter desejo é bom pra culpa. É uma retroalimentação. É cara e coroa. Caraca. Isso eu não quero me sentir culpado, então eu não desejo? Foi uma boa pergunta, né? Pela cara de vocês. Então, eu tendo a responder que não existe a possibilidade de você desejar ser um ser desejante. E aí vale lembrar que desejar apenas não adianta conhecer o que deseja, eu preciso ir lá buscar, né? O desejo sozinho não resolve, eu preciso desejar esse desejo. Eu sou eu tenho um olhar de que é impossível você desejar, ser um ser desejante e não sentir culpa em algum momento. Porque o seu desejo vai sempre chocar com o desejo de alguém. E quando chocar, você vai ter culpa de causar isso que você está causando. Lembrando que isso é possível na nossa sociedade também, porque a gente se acha muito especial. Então a gente acha que, eu estou desejando este relógio, mas o Wesley também. Então, olha o nosso desejo se chocando aqui. Então, se eu pegar o relógio na frente dele, ele vai ficar chateado comigo. A gente tem que, então, promover uma disputa pelo relógio. E aí vem isso melhor. Entende? Então, inevitável, não vai ter culpa sem desejo. Não tem jeito de existir, porque o desejo tem isso, o teu desejo vai, por mais que você não saiba, chocar com o desejo de alguém em algum lugar do mundo. E vai potencializando essa culpa quando o meu desejo choca com o desejo de alguém importante para mim, perto de mim, que faz diferença. Eu sei que o meu desejo choca com o desejo de alguém que está lá no Japão que eu não conheço, me importa menos. Mas saber que o meu desejo tromba diretamente com o desejo da minha mãe, aí é difícil. Eu quero alguma coisa que é diferente do que ela quer, uma coisa assim. Ou eu quero a mesma coisa que ela quer com outro nome. Mas isso é tema para um outro episódio. Nossa, já vou anotar aqui. Pode ser isso também que você ia falar. Não, é exatamente isso. Não tem como desassociar essas duas coisas. Porque, veja, eu posso não ter consciência do meu desejo, mas ele continua ali. Porque se eu sou um ser vivo, se nós somos seres vivos e estamos aqui, existe um desejo operante. Existe uma força operante. Por isso que mesmo quem diga que mas eu não tenho desejo, você vai identificar isso através da culpa. Essa culpa que paralisa a pessoa, essa coisa que não deixa, que ela quer entender que não deixa ela se movimentar. Mas o não movimento é o movimento nesse sentido aqui do desejo. E aí não tem como. E veja, sim, é interessante falar de culpa, porque culpa é um sentimento. E quando a gente fala de um sentimento, ele é uma percepção. Se ele é uma percepção, ele é uma aprendizagem. A gente aprende a sentir culpa. A gente vai desenvolvendo essa culpa ao longo da vida. Então, aquilo que eu me sinto culpado hoje, não foi hoje que eu aprendi que isso é errado. Tem lá atrás, tem lá na aprendizagem, que vai esbarrar com as nossas primeiras experiências de vida. Então, sim, quando o meu desejo ele não funciona, tem uma grande chance, uma grande probabilidade de estar trombando com o desejo de pessoas extremamente valiosas pra gente.
Você falou em algum lugar ali de quando a gente fica preso alimentando a culpa e não movimenta, e acaba não indo e tendo claro o desejo, não indo para o desejo e tal. Você tem algum exemplo prático disso? Geralmente o que a gente costuma cair no dia a dia, sabe? A repetição compulsiva, e aqui eu estou falando repetição compulsiva, é aquilo que é aquela situação que eu me envolvo e eu não só não quero sair, porque isso não é nenhuma possibilidade, mas eu caio nela constantemente. Ou seja, é aquele relacionamento que eu vou e volto o tempo todo, é aquele trabalho que eu penso em sair, cheguei em casa, falei, vou pedir as contas, durmo, acordo e vou de novo. Aquele curso que eu entro para fazer e fico patinando. Poderia ser alguma coisa, porque você deu exemplo de coisas que nunca chegam no final, mas poderiam ser coisas as quais eu escolho sempre parecidas. Por exemplo, a gente acho que já teve até um episódio sobre isso, ou você teve algum vídeo sobre isso, que eu escuto muito mais mulher falar isso. Eu escolho sempre o homem errado, o tal do dedo podre. Ou eu escolho sempre homens casados. Isso também entra nesse lugar, Se é uma repetição compulsiva, tempo todo. Sim, exatamente. Eu saio de um relacionamento aqui com um homem casado, eu não tô mais com ele, não é que eu voltei pra ele, mas eu volto pra um outro relacionamento idêntico, e outro. Às vezes não é a mesma pessoa, não é a mesma coisa, não é a mesma situação. Eu achei interessante, tô perguntando se configura também, porque eu já sei que vai ter gente do lado de lá falando assim, eu faço isso parecido, mas o meu é diferente, porque não é o mesmo emprego que eu não peço demissão. Não, mas eu arrumo sempre empregos parecidos. Parece? Eu arrumo sempre empregos que alguém me subjuga, me explora. Eu arrumo sempre o mesmo tipo de parceiro. Eu saio de um curso, mas eu procuro outro curso muito parecido. Também configura, Exatamente. né? Ou a percepção do curso, né? Eu terminei um curso, aprendi uma coisa nova. Legal, agora deixo eu ir para o outro curso em que eu aprendo uma coisa nova. E depois eu deixo... O tempo todo. E algumas têm umas valências, umas percepções mais positivas pelo social, do tipo, gente, mas está sempre fazendo um curso novo, é legal, aprende a pensar fora da caixa, não sei o quê. Bem como para outros tem um olhar negativo, mas a fonte de ação é a repetição compulsiva. É como se a busca fosse sempre a mesma, né? Porque é. E eu estou entendendo que esse movimento acontece por ter culpa junto, é isso? Sim, a culpa funciona como um motorzinho ali. E aí minha pergunta é, se eu estou nessa repetição, sempre recomeçando, enfim, a coisa em si, eu estou caminhando para satisfazer meu desejo? O que está pegando aqui que eu estou repetindo, mas não satisfaz? Quer responder? Eu posso responder, mas eu quero ver você também. Eu vou responder aqui, do meu lugar de opinião, tá? A resposta técnica vai ser a dele. Estou me resguardando de não entrar aqui no técnico. Eu acho que uma coisa que eu repito o tempo todo não me satisfez. Né? Eu tô lá comendo um chocolate, aí eu paro de comer aquele e vou comer outro. Aí eu como outro, aí eu como outro, aí eu como outro. Significa que eu não me satisfiz. Porque eu fui buscar, que eu acredito que tá no chocolate, ou não tá, ou eu não cheguei no final para conseguir encontrar. Então essa coisa tipo, eu tô fazendo o meu 10º curso em junho de 2025. Já é o 10º curso do ano. Você tá com algum problema. Porque não é possível que você precise fazer tantas coisas assim que tenha dado tempo e você tenha feito direito esses cursos. Ou você está fazendo cursos muito ruins, e aí, pra mim, eu tô botando um ou aqui de maneira retórica, mas ou você está fazendo cursos muito ruins e não está encontrando o que você está achando, não queria achar. Porque se você tivesse achado, você teria feito 1, 2, o aprimoramento, isso aqui não é, fazer um monte de vezes a mesma coisa não é se aprimorar. Então, eu parto do princípio que não, se eu estou o tempo todo fazendo coisas iguais ou muito, muito parecidas, eu não encontrei satisfação. Só que eu não assumo isso também, né? E aí isso é incrível, porque agora surge o papel da vontade. Porque a vontade, quando ela é comparada ao desejo, extremamente danoso. É o desejo que é combustão, é o desejo que é real. Mas quando a gente tem um desejo e não tem a vontade, as coisas ficam travadas. Exemplo,
Eu tenho sede. Qual é o objeto de satisfação da sede? O H2O. O elemento H2O, a aguinha aqui que eu estou tomando. Então, eu bebi, eu me satisfiz. Eu vou ter uma repetição? Vou ter uma repetição, porque o meu corpo vai ter essa necessidade novamente de voltar para essa água. Você percebeu? Vai ter essa vontade, mas eu já sei, é a água que eu preciso, eu sei onde buscar e o que ela vai me oferecer. E essa repetição é uma repetição saudável, natural. Agora, quando é compulsão, não tem vontade. Quando é compulsão, eu tenho que fazer. Eu tenho que estar o tempo todo me movimentando, porque eu não sei a água que me satisfaz. Veja, é água H2O, mas às vezes eu tomo um refrigerante, às vezes eu tomo um chá, às vezes eu tomo um café. E aí vai virando essa miscelânea de repetições compulsivas, que eu repito, mas não é porque eu estou com vontade. Uma pessoa, pensa, a pessoa com compulsão alimentar, ela não come um monte porque ela está com vontade, ela come porque ela tem que comer, ela tem que. Não tem lugar de escolha, né? Isso é importante falar. Eu dei o exemplo do curso e vou continuar nele. Não tem lugar de escolha. Você olha para você e você fala, eu não tô pronto. Eu não tô pronto. Eu não tô pronto. Ainda falta, ainda falta, ainda falta. Que é diferente da água que eu bebo, que me satisfaz momentaneamente e que meu corpo avisa de novo quando ele precisa de água. É como se você tivesse sede. E ainda que você não fosse pra Coca-Cola, pro chá, pro suco, você fosse pra água, mas você tá com sede pra beber um copo, você toma um gole. E você não consegue nem tomar o quanto você precisa para se satisfazer, mas também não consegue parar de tomar aos pouquinhos. Entende? Não há lugar de escolha. A compulsão não dá lugar de escolha. É uma obrigatoriedade. É mais forte do que você. Você simplesmente faz. Exatamente. E aqui a gente falou da repetição, de uma certa compulsão. E como é que acontece o desejo, para a gente voltar aqui no que a gente falou, que é quando a pessoa não tem movimento, ela não se movimenta para ele. A culpa contribui de alguma forma para nenhum movimento? Que é diferente de eu estou me movimentando fazendo algo, mas eu não estou indo de encontro ao desejo. Tem o outro lado que é eu não estou fazendo movimento nenhum. É o reverso, né? Tem o não consigo parar de fazer e nunca chego, e tem eu não consigo parar de ficar parado e, portanto, também nunca chego. A grande questão é que as duas sensações te levam para o mesmo destino. Você nunca chega. Ou você nunca chega porque não para de ir, ou você nunca chega porque não tem a força de começar. Sim, na minha ótica, a culpa está nos dois. Nos dois. Esse que não tem força de levantar e começar, ele tá tão culpado, ele sucumbiu à culpa. Que ele não consegue nem perceber que ele deseja. Eu tenho alguns pacientes assim, eu tenho uma, que é exatamente isso. A culpa de desejar é tão grande que ela não sabe nem que deseja. Na ótica dela, ela não tem desejo. E aí ela diz que ela precisaria de alguma inspiração, mas ela não tem motivação. Percebe? Ela não consegue, a culpa é tão gigante que ela não consegue nem entender que deseja, muito menos o que deseja. Essa outra pessoa que está loucamente compulsiva indo, ela até pode saber ou achar que sabe o que ela deseja. E ela acredita que ela está com força de buscar, ela está desejando o desejo. Só que a culpa é tamanha que ela até está indo, mas ela está indo oposto ao desejo. Porque se ela estivesse indo de encontro ao desejo, ela encontraria satisfação. Se ela não está encontrando, ela está indo em sentido oposto ao desejo. Ela realmente está indo, mas o desejo está aqui e ela está indo ali. Mas ela acredita que ela está indo. Ela está fazendo para o desejo. Talvez ela não saiba nem qual é o desejo, ela esteja perdida. Ela acredita que deseja uma coisa e deseja outra. Muito provavelmente. Mas sim, a culpa tem protagonismo aqui nos dois casos. E para ambas, a sensação que eu tenho é que você vai... Se você foi muito e não chegou, bem como você não saiu do lugar, também não chegou, a gente costuma cair nessa coisa da inspiração, que é, nossa, mas é porque eu ainda não descobri o que eu quero de verdade. Porque quando eu descobrir o que eu quero de verdade, aí sim eu vou ter motivação e foco para ir. E a gente já falou que isso não é real. Ou seja, não basta você saber o que você quer. Tem que desejar o desejo. Desejar o desejo é essa a força de ir buscar o desejo. Aí deve ter alguém aí do lado de lá
perguntando, mas você acabou de falar que não necessariamente a força. Então, meu exemplo foi quando a pessoa tem força de ir, mas está indo para coisa errada. Também não vai chegar. Eu preciso ir para São Paulo. Eu pego um carro aqui, eu tô com força de ir, mas eu pego um carro aqui e vou pro Rio de Janeiro. Qual é a possibilidade de eu chegar em São Paulo? Ah, mas é que eu achei que era o Rio de Janeiro. Então, achou e não era. E se você chegou lá no Rio e não se satisfez, não era o Rio. Uhum. E como costuma vir essa culpa? Tô perguntando porque lá no início, como eu disse, eu tinha a sensação que era uma coisa ruim. Tipo, você está desejando uma coisa que não pode, que é errada. Mas pelo que você está colocando... no fundo é também. O olhar, a tradução da sensação que a pessoa tem é essa. É essa. Mas o que me veio inicialmente é que, nossa, você realmente está desejando uma coisa errada, pecado, sabe? Mas voltando a alguns episódios anteriores que a gente trouxe, que e se o meu desejo é ser CEO de uma empresa? Que a princípio é só um fato que as pessoas, inclusive, acham legal e vão te incentivar. O que poderia ser culpa em querer ser CEO? Então, mas de onde você tirou que isso não poderia ser pecado? Depende do repertório dessa pessoa. Depende do que ela acredita. Depende se ela aprendeu que direcionar pessoas ou ganhar dinheiro é negativo, não é coisa de Deus, já que a gente usou a palavra pecado, ela vai ter muita culpa de querer ser CEO. Muita culpa. E vale entender que todo mundo que lidera alguém pisa no calo de alguém também em algum momento. A gente tem esse olhar de que, são pessoas, os líderes são maravilhosos. Eles podem ser maravilhosos. Mas o líder vai sempre subjugar alguém. Senão não é líder. Não, lá na minha empresa não. O meu líder, ele é ótimo, ele é maravilhoso. A gente dá liderança para ele porque vocês são incapazes de liderar. Por isso vocês dão liderança para ele. Não existe isso. Quem lidera subjuga. Não tem como. Por mais legal que ele subjuga. E que você gosta disso. Você pode até não gostar, mas assim, não importa. Entende? Você pode acreditar que você, nossa, ele é meu líder porque ele me representa. Isso é justificativo para você não lutar contra isso, porque no fundo você sabe que não adianta você lutar contra isso. O líder é ele. Você não vai liderar. Ponto. Mas todo líder esse lugar de direcionamento requer que ele olhe para as pessoas e que deixe cada uma no seu lugar. E isso, a depender do repertório, é extremamente doloroso. É muito pecado. Mas muito pecado. Então, o que eu desejo vai estar relacionado, eu sinto culpa em relação a isso, está relacionado aos meus aprendizados, crescimento, cultura, etc, etc. Logo, posso concluir que necessariamente eu vou desejar algo que eu considero que é errado? Eu vou deixar essa pro técnico. Eu tô bom de perguntas hoje, né? Tá bom, bem inspirado. Mas ótimo, sim. Sendo assim, bem curto e grosso, sim. Tchau pra vocês. Eu sempre vou desejar o que eu acho errado. No fundo, lá no lugar. É só você começar pelo início. Eu desejo aquilo que foi falado que não podia. Logo, e que eu não tenho, né? E que eu não tenho, exatamente. E por que eu não tenho? Porque eu não posso ter. Não deveria ter, não. E é exatamente por isso. Como eu não tenho, não posso ter, eu desejo. É caro, aquilo é caro. É o livro verde que você não pode mexer. Mas percebe que tem um negócio a mais, que uma coisa é, eu estou desejando algo que eu não tenho ainda. Pode ser, desejo aquilo porque eu não tenho ainda. O que a gente está colocando aqui é que o desejo que pega mesmo é que não é só que eu não tenho ainda, mas eu acho errado desejar isso. Em algum lugar, sim. Em algum lugar você está separando isso. Pode ser um desejo que eu não tenho ainda, mas pode ser também um desejo que eu não tenho ainda e que eu acho errado. E o que o técnico está tentando te dizer é, não pode. É assim. Todo desejo é o que você não tem. E todo desejo é, em algum lugar, o que você acha errado. Porque é exatamente porque é errado que você não tem, que você não possui, aquilo não está disponível para você. Não é para você aquilo. E a gente deseja o que a gente não tem. Se aquilo eu não tenho, não está disponível para mim, é aquilo que eu vou desejar. Ponto. Simples. Desejar dá trabalho. E esse trabalho só existe porque não me servem. Ele não vai vir com uma bandeja. Não vão entregar.
não dá para falar com vocês, né? É isso que inspirou o nome desse nosso bate-papo, né? Na verdade, dá, né? Dá se você não quiser ouvir só o que você quer ouvir. Se estiver aberto para ouvir tudo, dá para falar com a gente numa boa. A gente é legal. A gente é muito legal. Com certeza. E como é que se... Eu ia falar como é que se sai dessa encruzilhada, mas não é uma saída. Porque assim, como é que eu vou lá, o que eu estou entendendo aqui é que eu quero desejar o meu desejo, eu quero seguir lá e realizá-lo. E sentir culpa no meu desejo é bom e é importante, porque logo, se tem culpa ali, quer dizer que é um desejo que eu desejo mesmo, não é aquele desejo que tá ali, queria querer, aquele desejo meio frajuto. Frajuto. O que eu ia colocar, na verdade, é como é que eu caminho, então, como é que eu lido melhor, então, com essa relação entre desejo e culpa para ir em caminho em direção realmente ao meu desejo e ele se realizar, eu ficar uma pessoa satisfeita. Primeiro é entender que nem todo mundo quer realizar desejo, tá? Nem todo mundo quer realizar desejo. Tá cheio de gente que o desejo é não realizado. Exatamente para ter, inclusive, assunto, justificativa. Não quero. É uma falácia a gente falar que todo mundo quer realizar desejo. Não quer, não. Não quer, não. Pode até achar que quer, mas não quer. Que é isso, desejar dá trabalho. Tá? Mas para quem de fato quer, e é muito complexo essa fala que eu estou trazendo, para quem de fato quer. Porque nunca dá para saber isso exatamente. Quem de fato quer. Entende? Não é a fala da pessoa, não é uma bola de cristal que um terapeuta olha e descobre esse de fato quer. Não, são as ações dessa pessoa. As ações dela levam para a percepção de que se ela está fazendo isso aqui, ela quer. Ela está pagando o preço, ela está trilhando o caminho, ela está se degladiando com os seus medos, com as suas neuroses, portanto, com a sua culpa. Ela está encarando de frente desejo e culpa. Então, uma coisa não vive sem a outra. Como então fazer para gerenciar a culpa do desejo? Não tem o que fazer para gerenciar a culpa do desejo. Tem você encarar o que você deseja e o que é que isso significa e o que te traz de culpa, o que te traz de incômodo. E perceber, vou com tudo isso buscar ou não vou? Simples. Muito simples. Por isso, muito difícil. Gosto da objetividade da Paula. Ela é direta, reta e assim, você fica sem dúvidas. Se você tá com dúvidas, é mecanismo de defesa, isso aí. O tá se sabotando. Adoro. Você não quer que seja o que ela disse. Exato. Eu ouvi isso essa semana. Você é tão direta, né? Que é o exercício que eu tô fazendo aqui. As perguntas, por que as perguntas estão boas hoje? Porque eu não quero que seja isso. Mas, colocando técnico nas respostas, tem a dose faz o veneno, né? Tem uma dosagem certa para as coisas, tanto para o desejo quanto para a culpa. Se você deseja sem culpa nenhuma, você é um narcisista, você é um psicopata, um sociopata, porque você não é capaz de enxergar o mundo ao seu redor. Se a culpa existe sem ali desejo, né, com desejo muito baixo, você é um cuzão, um bosta que não levanta para fazer nada. Então, os extremos aqui são patológicos exatamente porque precisa ter as duas coisas. Na sua dosagem, naquilo que é necessário ter. Então, é inevitável, você vai lidar com a culpa, só que você vai com desejo, com culpa e tudo. É necessário que ela forje esse seu caráter. É através dessa forja, dessa briga e dessa neurose que você cria caráter, que você cria personalidade. Fora gerenciar desejo e culpa, a minha pergunta também é como é que a gente se gerencia nesse sentido? Vocês que são pessoas desejantes, como é que vocês têm se gerenciado para realizar seus desejos culpados? Terapia. Eu acho que a gente
gerencia a gente mesmo o tempo todo, desde que a gente abriu o olho e respirou pela primeira vez. Uhum. A gente vai aumentando o repertório, vai mudando e vai entendendo como que lida com isso que a gente é. Mas, a depender do momento, a depender do que é, eu sou uma pessoa, eu trabalho com isso, e eu digo isso para todos os meus pacientes. Terapia não deveria ser um privilégio de poucos, né? Terapia é uma coisa que todo mundo devia fazer, porque terapia é abrir a sua caixa de existência, olhar para ela e começar a lidar com o que tem ali. E vai ter sempre uma coisa nova nessa caixa, até o dia que você morrer. Todo dia. Ah, mas eu abri minha caixa quando eu nasci, faço terapia desde pequenininho, eu tô com 50 anos e ainda tem coisa nova, jura? Vai ter com 60, com 70, com 80, até quando eu morrer? Vai. Todo dia tem uma coisa nova nessa sua caixa. Terapia vai te ajudar a olhar e aprender a usar o que você tem na sua caixa de ferramentas. Entende? Então, assim, como que eu lido? Eu lido existindo, como todo mundo, meio no instinto, meio no que é valoroso, testando, errando, passando muita vergonha, mas faço terapia. Faço terapia. Tem coisas as quais não dá pra fazer sozinho. Ou seja, na verdade é assim, tudo dá. O que muda? Tempo, qualidade do resultado, esforço. Tudo dá. No mundo tudo dá. Eu vim da escola jurídica, então tudo dá. Tudo dá. Se você quiser, dá. O que muda? Tempo, dinheiro, empenho. Então eu tô trazendo aqui dinheiro, mas empenho, tempo, empenho e resultado. Qualidade do resultado. Com terapia é mais rápido, é caro, depende de empenho ainda assim, mas o resultado é mais qualitativo. É isso. Ajuda no caminho. E você, Wesley, faz o quê? Eu não tenho desejo, não, brincadeira. Porque desejar dá trabalho. Eu sou preguiçoso. Eu só tenho culpa. Preguiçoso, exatamente. Eu só tenho culpa. Já entreguei. Mas você sabe que eu tenho uma certa inveja dessa pessoa, né? Eu chamo de cuzão porque eu sinto inveja. Eu acho que tem que ter coragem. Tem que ter coragem pra ser cuzão. Mas é isso, reconhecer os desejos. Coragem, pode seguir, eu tô só anotando. É verdade. Coragem, não, a coragem requer quando a pessoa assume que ela é cuzão. Não, isso cuzão, raros são os cuzões padrão ouro que falam eu sou cuzão mesmo. Não, via de regra o cuzão não assume que é cuzão. E aí, assim, não tem mérito nenhum. Não tem mérito nenhum. Assim como quem também tem o desejo e não assume. Mas cai tudo na mesma coisa, porque a questão é assumir trabalho. Mas enfim, uma vez... Fala de você. Uma vez... E eu tô super bem resolvido. Mas uma vez visto, não dá pra dizer. Uma vez que eu vejo esse pirulito que eu quero ele, não adianta. Todo episódio eu tô esse aqui. Esse aqui, por exemplo, ele já até quebrou com o olhar, ó. Olha, vai ter que pegar agora. Mas é isso. Uma vez que a gente identificou o desejo... porque a gente sempre sabe se organizar. Se organizo, que como é que eu vou dar o jeito de pegar esse pirulito? Como é que você tem se organizado, se gerenciado? Cada desejo é um desejo, né? Mas o foco para mim eu sou uma pessoa muito do processo, então eu preciso primeiro identificar. Enquanto eu não identifico, eu não consigo trilhar esse caminho. E aí, conforme a culpa existe, eu vou construindo beiradas. Se a culpa está um pouco menor, eu vou sendo uma linha mais tênue, né? Mais tênue, mais reta, mais retilínea. Eu tava demorando. Eu tava aqui agora. Ele foi numa sequência de ditados que ele acertou todos. Eu fiquei até... Tava demorando. Mas o fato é que quando eu percebo que esse meu desejo ele vai ser mais aceito pelo outro, eu tendo a ser mais objetivo. Quanto mais esse desejo vai trombar com o desejo de outros, aí os mecanismos são mais tangenciais.
Mas e você? O que você faz para se gerenciar? Eu converso com pessoas com quem eu tenho intimidade e posso falar sobre essas coisas e faço terapia. Tá bom. É uma maneira de. É o lugar onde eu sou trucado, né? Porque se eu tiver lá, eu cato meus botões, eu sempre vou chegar em um motivo muito plausível de. Ou não, porque eu tô aqui fazendo, e não indo em direção ao desejo, ou não me movimentando para ele. Enfim, seja qual for. Eu sempre vou encontrar motivos que fazem muito sentido, são muito justificáveis, explicáveis. Vou procurar mais B, que foi por isso aqui que não rolou. Então, para mim é importante ter alguém fora que truca, que mostra, que pega onde eu estou mentindo ali, sabe, para mim, para eu conseguir ver a verdade, sabe? A verdade é dura demais. Então, ter alguém comigo que vai criando o caminho, me ajudando, me ajuda a cair ficha. Que bom. Muito bom. Bom para você. Quando eu falei conversar com pessoas, é porque isso me ajuda, né, pessoas quaisquer. Né? Eu conto com pessoas que têm esse conhecimento, né? Então, da área de terapia e de autoconhecimento. Né? Então, são pessoas, quando eu falo, o poder falar e poder me ouvir é uma coisa interessante, mas sempre no sentido de não ouvir o outro para passar a mão na minha cabeça, mas para o outro fazer aquela cara tipo, não é isso? Não era. Deixa eu organizar melhor para eu levar para terapia, peraí. Vamos ver, né? Então é nesse sentido. Posso estar mentindo para mim de novo, mas. Mas sempre justificar aqui. Mas sempre estamos. Eu falei, eu tenho essa mania de criar um racional e uma justificativa muito plausível para estar onde eu estou. Você e todo mundo. Uhum. Mas eu fiz aqui para demonstrar para todo mundo. De novo, Não para. Não para. A gente precisa acabar. Tá bom. Então, seguindo para as nossas conclusões, o que vocês diriam para quem está acompanhando a gente e quer começar a lidar melhor com o desejo, e sabendo que tem culpa também, mas para eu clarear, gente, eu quero ter uma maior consciência disso para lidar melhor com essa questão do desejo e culpa, eu estou na busca de ter uma vida mais feliz e satisfeita, e entendendo que para mim é importante ter consciência disso, saber, correr atrás, enfim. Tentar não dissociar desejo de culpa. Não acreditar que um belo dia vai levantar da cama e quando tiver tudo organizadinho, vai desejar sem culpa. E aí, quando desejar sem culpa, aí sim esse desejo pode ser desejado. Agora sim ele é legítimo. Não existe desejo sem culpa. Logo, se for por essa ótica, não tem desejo legítimo. Não espere que você acordará um belo dia e você não sentirá culpa e poderá ser validado por anjos que desceram dos céus dizendo: vai, siga a luz e agora vai buscar porque é seu. Não, isso não existe. Eu me acho nem anjo, no caso. Mas isso é também assunto para outro momento. É isso. Você, Wesley, que indica? Primeiro passo. Olha para a pessoa está começando. Nossa. Não tenho paciência para quem está começando. Sabe que eu pensei exatamente isso? Nossa, pra quem tá começando, nossa. Tenho paciência para quem está Meu começando. Deus. Vai, chega. Essa visão que a gente tem de dualidades, ela é bem complexa, né? Geralmente essa pessoa que pensa desejo e culpa como coisas separadas, ela também vai pensar a vida como caixinhas, como personas. Há pouco tempo, não sei se ontem ou hoje, mas eu atendi uma pessoa exatamente que falava isso, de que quando ela está no trabalho ela age de um jeito, quando ela está em casa ela é de outro, e quando ela está no relacionamento com os amigos de outro. E eu olhei e eu falei, olha, além de ser cansativo, dá trabalho. É impossível, não tem como ser assim, não. E a pessoa e ela ficou ali, ó, e ela ficou tal. Então, isso, além de ser cansativo, isso tira totalmente o foco. Isso faz com que você nunca saiba exatamente qual é a caixa, qual é o lado,
qual é as dimensões das esferas da vida, daquilo que importa na vida. Então tudo isso é desculpa. Para de separar e junta isso. Não vai conseguir sozinho, não vai. A gente não consegue fazer isso sozinho. A gente consegue fazer até a página 2. Se a gente quer concluir o livro, se a gente quer concluir o nosso processo, a gente vai precisar de um acompanhamento. A gente vai precisar de alguém que está do nosso lado. E a figura da terapia é importante, porque é essa figura neutra de mostrar essa culpa e esse desejo operante, porque eles estão operando juntos. Não está desassociado. Então, para quem quer começar, comece, mas só comece e pare de encher o saco. Nossa, você tá nervosa, né? Depois eu que sou direta. O que eu tinha pensado as pessoas não encherem o saco. O que eu pensei de dica é, se você tem coragem para ser cuzão, pega essa coragem e utilize para você ser uma pessoa que se movimenta para, enfim, desejar os seus desejos que serão culpados também, mas que movimentam a nossa libido. A gente acabou não entrando em libido, né? Fica para a próxima. Coragem para ser que libera libido. Beleza? Muito bem. Beleza. Ótimo. Muito obrigado, gente. Sempre bom estar com vocês. Saindo mais uma vez aqui com a autoestima onde? Autoestima. Autoconfiança, Sempre. autoestima, energia, vontade Otimismo. otimismo, vontade agora de sair na rua e correr. Se jogar embaixo do caminhão de lixo. Mas a vida é essa. A vida é essa. Tem que ter essa... Otimismo. A vida veio e trouxe uma pessoa que não dá para falar com você. Agradeça. Muito bom. Obrigado a vocês, Paulo, Wesley. Obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Sempre bom estar com vocês. Espero tê-los de volta no próximo episódio. Obrigado, um beijão. Tchau, tchau.